O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade do Natal do Senhor. E a primeira leitura, o profeta Isaías começa já dizendo o que foi que aconteceu. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma grande luz que é o Redentor, que é o Cristo Jesus. Por isso a segunda leitura vai falar justamente sobre isso. Ele se entregou. Se entregou. Mas que trevas são essas? Na verdade, depois que o Senhor Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, eles faziam parte da luz maravilhosa de Deus. E também eles eram luz, também eles eram brilhantes, também eles eram agraciados. A bênção e a graça de Deus permanecia neles para sempre. Mas quando eles cometeram o pecado original, a luz dos homens se apagou. E agora eles que viviam na luz de Deus passam a viver nas sombras, nas trevas. Um Deus que era próximo se fez distante. Um Deus que era amigo, agora São Paulo reconhece isso e vai dizer: Deus era amigo, agora se tornou inimigo. Ele não é mais o amigo dos homens, porque os homens se fizeram inimigos de Deus.
E somos inimigos de Deus até o dia em que recebemos o santo batismo. Todos os homens nasceram nas trevas. Todas as culturas antes de Jesus viviam nas trevas da ignorância. Nós encontramos tranquilamente povos, tanto na Grécia, na África, em todos os continentes, pessoas, e depois nós vamos encontrar aqui no nosso Brasil também, os índios aqui nas Américas, por aí, pessoas que vivem uma escuridão de falta de caridade verdadeira, falta de amor real para com o próximo, e é capaz de fazer com o próximo as maiores atrocidades. Nós sabemos muito bem, a história nos conta isso, que os negros, quando foram feitos escravos na África, não eram os portugueses que iam lá, aprisionavam os negros e traziam. Eram os próprios negros que se vendiam. Os chefes das tribos vendiam os seus súditos, e pais vendiam os seus filhos. E até hoje isso acontece ainda. Nações que não conhecem a luz de Deus, a luz de Cristo, que vendem os seus filhos. Índios e por aí vai. Acontece isso até hoje. Esses dias eu assisti na televisão uns vídeos antigos, a coisa mais horrível. O pai vendeu a menina para o rapaz lá, uma tribo africana, e o homem foi pegar a menina e ela saiu correndo dentro do mato, e ele foi atrás dela e laçou como se laça um animal, e trouxe a menina gritando, e ela dizendo: papai, não deixa, não faça isso. E ele levou. Todas as culturas antigas que faziam sacrifícios aos deuses pagãos, que viviam coisas terríveis, viviam na escuridão. E chegou Jesus, a luz que iluminou os povos. Ele iluminou primeiro o povo de Israel, e esta luz cresceu a todos os povos. Muita gente ainda continua nas trevas. Mas por que quer? Por ignorância, porque não consegue compreender qual foi a economia da salvação de Deus, porque não consegue aceitar Jesus Cristo, como por exemplo os judeus que não aceitam Jesus até hoje, porque eles achavam que o Messias ia resolver a vida deles, ia ficar tudo certinho, nunca mais haveria guerra, nem briga, a paz, o shalom iria se estabelecer sobre a terra, ia dar tudo certo. Eles queriam um Deus que resolvesse os problemas humanos, e ele não era um Deus que resolvia os problemas humanos. Ele é um Deus que resolvia o problema celeste. Você que vivia nas trevas, agora pode contemplar a luz maravilhosa de Deus no céu. Só que para isso, você tem que deixar Jesus entrar na sua vida, Ele se fazer próximo, Ele se fazer um de nós. Ele está conosco, Ele está aqui conosco. É preciso que a gente busque isso e entenda isso, e faça isso acontecer na nossa vida, buscando a conversão a cada dia, vivendo a oração a cada momento, praticando a caridade, praticando o amor, buscando a presença de Deus, buscando essa luz. Não fechar os olhos para a luz de Deus, mas pelo contrário, fazer com que ela venha morar dentro de nós. O lugar de Deus é o nosso coração. O Padre Zezinho fez uma canção em 1984 chamada Distração. E é essa distração que Deus precisa que a gente tenha no coração. É uma distração que de repente você está lá, se distraiu, Deus entrou e mudou a sua vida. Só vai cantar a música. Ela diz assim: felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Quando a porta eu fechei e jurei não mais amar. A felicidade chegou justamente quando nós, diante de um
Uma decepção amorosa disse: nunca mais eu vou abrir o meu coração para ninguém. Nunca mais eu vou deixar isso acontecer comigo, porque eu não sou tonto. E daqui a pouco está lá você fazendo tudo de novo. Está lá você do mesmo jeito. Uma decepção diante do próprio Deus, que é a luz maravilhosa que veio nos visitar quando você rezou e pediu para que Deus resolvesse uma coisa na sua vida e Ele não resolveu. E aí você disse: nunca mais eu vou rezar, não quero mais saber de Deus. E quando assusta, você se distraiu, Deus entrou e foi ficando. E daqui a pouco você se percebe dependente de novo de Deus, porque você se distraiu. Esperança chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei no sermão que eu escutei e lutei pra não chorar. Quantas vezes nós fomos à igreja, nós padres, eu experimento isso tantas vezes, quando meu coração escurece, eu olho para o passado e digo: não estou fazendo nada. Eu podia fazer tanto ainda para Deus. E quando olho para frente, digo: o que mais eu tenho a oferecer? Acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer. Ou então quando vocês que são pais, tentaram fazer de tudo para iluminar a vida do seu filho, das pessoas com as quais vocês convivem, de repente você perdeu a esperança. Você não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E de repente você vai à igreja, Deus diz uma palavra e muda tudo. Quantas vezes na beira da minha cama, quando eu vou deitar, tem sempre na cabeceira uma Bíblia, e às vezes eu estou tão cansado e eu pego a Bíblia e abro assim, vou ler o que aparecer, e de repente Deus fala ao meu coração, e a esperança volta e se renasce e se enche de novo. A esperança volta para fazer com que a gente continue andando. É como se Deus pegasse a gente no meio da escuridão, quando você já está cansado de andar. Ele pega na sua mão e diz: filho, levanta, vamos embora, recomeça. Mas pai, eu não tenho mais condições de caminhar. Vamos, eu te levo no colo, eu vou com você. Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei no irmão que eu ajudei, sem querer devolução. Jesus Cristo chegou quando eu fui caridoso com meu irmão, quando muitas vezes na minha vida eu tive que carregar os outros nas costas, tive que pegar o meu irmão, ir lá ajudar, comprar as coisas e ajudar de novo e recomeçar e tudo de novo. E eu fui fazendo aquilo, em alguns momentos me achava ridículo por estar fazendo esse tipo de coisa com uma pessoa que não merece. E quando eu me assustei, eu era tão parecido com Cristo, que Ele estava ali dentro de nós, dentro do coração. Quando eu deixei que a caridade transbordasse dentro de mim, e eu comecei a perceber que eu havia me esquecido de mim, a caridade transbordou meu coração de tal maneira que Ele me transfigurou. E quando abracei a cruz de Cristo,
porque Ele só tem a cruz para nos oferecer, não tem mais nada. E aí você abraça a cruz e vai caminhando com Ele e dizendo: mas é muito pesado esse negócio de cruz, é muito cruel, é muito triste, porque afinal de contas Deus precisa disso de mim. Mas quando você assusta, você já está mais parecido com Ele do que você imagina ou gostaria, porque Ele entrou sem que você percebesse, sem que nós percebêssemos. Ele nos iluminou, mesmo que a gente dissesse não para Ele. Minha vida mudou, minha paz eu encontrei, e ela veio de mansinho pelas festas que eu deixei, só porque eu descuidei. Deus entrou com seu amor. A única coisa que Deus precisa de você nesta noite, nesse Natal, é que você se descuide um pouquinho. Se esqueça um pouquinho de você, se esqueça um pouquinho dos problemas, se esqueça um pouquinho da vida, das situações, se esqueça um pouquinho da situação do Brasil que nós estamos vivendo nesses dias, nesses tempos tão tenebrosos, tão incertos, tão complicados, tão sem rumo, tão sem luz. Se descuide um pouquinho e deixe Deus entrar. Como nós vimos no Evangelho de hoje, Ele, em um tempo determinado, na época de César Augusto, quando o decreto foi feito, Ele é humano, Ele é um de nós, Ele é carne. A solidão que acabava, que existia e que corroía os nossos corações, pela encarnação dele, acabou. E hoje eu queria partilhar com vocês uma coisa muito triste mesmo. Nós preparamos tantas coisas da missa e nos esquecemos do menino Jesus. Ele caiu esses dias, quebrou o bracinho e nós esquecemos de arrumá-lo. Ele estava guardado, esquecemos de arrumar o menino Jesus. E ele hoje se torna um sinal. Está faltando um bracinho no menino Jesus, para que você coloque o seu ali. Ele se encarnou, não é apenas para fazer bonito, para nos iluminar. Ele se encarnou foi para nos configurar a Ele. O menino Jesus da manjedoura, coitadinho, sem um bracinho. Tantas vezes nós também ficamos sem os nossos braços, sem as nossas pernas, sem as nossas emoções, sem os nossos corações, sem nada diante da vida. E Ele hoje sem um bracinho diante de nós. Ele precisa do seu bracinho. Que o bom Jesus, que fez de tudo para não nos deixar só nesse Natal, permaneça fiel como Ele sempre foi. E quem sabe Ele insistindo tantas vezes conosco, um dia nos pegue distraído e acabe com a escuridão que existe dentro de nós para sempre, para sempre.